Olha só, é uma tarde de muitas surpresas, de muitas coisas boas aqui em Tramandaí. Muito boas, não é? Porque tem gente que nos traz coisas boas, lembranças boas, passagens boas, mas que não são só lembranças, que também é o futuro. Então tem, né, situações e nomes que viajam através dos tempos. Nós temos hoje a Juliana Brizola, deputada estadual pelo PDT, que está aqui conosco, junto com também vereador do mesmo partido, o nosso nada conhecido Gabriel Fernandes, né? Boa tarde. Que dispensa as apresentações, não é? É um prazer recebê-la. O prazer é todo meu. Recebi o convite do meu querido amigo e hoje vereador, né, o Gabriel. E na hora pensei, chegou a minha vez de conhecer essa feira tão incrível. E olha que eu me surpreendi positivamente, quero te dizer. Porque é uma pujança, né, uma força, a organização e a importância, né, Gabriel? Acho que isso que é uma coisa que é importante que a gente diga, a importância da feira, né? O que ela significa para quem está aqui, para quem trabalha, mas também para quem vem visitar, conhecer a gastronomia do litoral. Então eu estou saindo daqui de alma muito preenchida, porque é tão legal a gente caminhar, conversar com as pessoas, escutar as pessoas. E poder ver a força do nosso litoral. Tem muitos gaúchos e gaúchas que vêm para cá nessa época por causa da feira para conhecer o litoral. Então... Gabriel, pergunto, boa tarde. Boa tarde, meu querido. Pergunto eu ou pergunta tu? E agora? Tu. Eu pergunto. A senhora vai levar o nome Brizola de volta para o Palácio Piratini ano que vem? Isso é impossível não lhe perguntar uma coisa dessas. Seu avô uma vez disse: nesses conteúdos eu não falo mais, eu não sou candidato, elegeu-os do Rio de Janeiro. Um governador histórico. A senhora vai levar o nome Brasil? Não, tem essa fama político, né, que fica dizendo, não sou candidato, eu não vou enganar aqui quem nos assiste. Graças a Deus. Os teus fãs também, né, que eu sei que tu tem muitos. Então, eu já digo aqui, ó, em primeira mão, viu? Primeira mão, assim, publicamente, a gente tem falado internamente, né, porque a gente ainda está um tempo antes da eleição, ainda vão dizer assim, já está falando de eleição. Mas tem que falar da eleição. Mas é isso, na verdade, é uma preparação para o ano eleitoral. Quando chega o ano eleitoral, já está quase tudo pronto, aí vem as campanhas, mas tem as conversas antes, né? E o PDT entende o seu compromisso histórico, né, com o Rio Grande do Sul. A história do trabalhismo passa pela história do nosso povo, né, dos gaúchos e gaúchas. E assim, o que eu posso dizer para vocês? A história do trabalhismo passa essencialmente no meio da sua família. Exatamente, então, de dois lados. Dos dois lados. Então, o PDT não vai fugir à luta nesse momento tão importante da política, né? Tão degradante, ao mesmo tempo tão importante, para que a gente resgate para a política e coloque a política no seu devido lugar, que é fazendo o quê? O bem comum, servindo as pessoas, né? Então que a gente possa deixar um pouco de lado a política, a politicagem, né? Como dizem por aí, porque o povo não aguenta mais, a gente precisa mudar. Esse descrédito na política é muito culpa dos políticos, porém, entretanto, para aqueles que acham que não quero mais ouvir, está falando de política, também as pessoas precisam pensar nisso. Qual o grau de culpa que as pessoas têm de colocarem determinadas pessoas lá? Porque ninguém chega pelo correio. Nós temos um problema internacional agora e tínhamos um até pouco aqui, graças às urnas. As pessoas... Ninguém chega pelo correio, Gabriel. Todo mundo chega lá pelo voto, as pessoas escolhem. E as pessoas, por que as pessoas não se interessam em escolher bem? Porque tem gente boa. Porque na política tem gente boa como em qualquer lugar. Tem jornalista bom, jornalista ruim, médico bom, médico ruim, advogado bom. Agora, tu tem que ter a responsabilidade do voto, sabendo, olha, o voto é muito importante, eu vou escolher bem. O que essa pessoa fez? O que essa pessoa está falando que vai fazer? Quanto ela prometeu? Será que ela cumpriu? É viável o que ela está prometendo? Porque a gente vê loucura, vê deputado prometendo coisa que só o executivo pode fazer. Então, assim, é importante que as pessoas se interessem, as pessoas de bem, porque a política é um reflexo da sociedade. Se a política está mal, é porque a sociedade está mal. E é através do voto que a gente pode mudar. Então, o PDT entendendo o seu compromisso histórico, o momento do Rio Grande do Sul, o quanto esse Estado parou de crescer, o quanto esse Estado já vendeu tudo que tinha para vender, não tem mais R$1 depois desse fundo todo que está aí de reconstrução, acabou tudo. Como nós vamos nos reinventar? Chegou o momento também de uma pacificação e uma união no nosso Estado do Rio Grande do Sul para que a gente volte a ser protagonista. Tu sabe que eu estava lendo um livro da Era Vargas e eu descobri
que o nosso Estado sempre foi muito belicoso, muitas lutas, muitas guerras. E Getúlio vai lá e faz um acordo com a Assis Brasil e pacifica o nosso Estado. A partir daí, foi só para frente. O Rio Grande do Sul passou a ser protagonista, o Rio Grande do Sul unido, pacificado, e eu acho que é muito por aí, porque as pessoas ficam discutindo, é um ódio daqui, um ódio dali, e os problemas diários das pessoas continuam ali. Seja a falta de estrutura nas escolas públicas, seja uma saúde que está deixando as pessoas morrendo numa fila, né? A própria segurança pública, que sabemos que melhorou muito os índices, mas, por exemplo, na questão das mulheres piorou muito. A infraestrutura desse Estado, que é um Estado basicamente agrícola, agrário, que precisa escoar sua produção e que as estradas estão caindo aos pedaços. Nós já fomos muito mais do que somos hoje e o trabalho do PDT, do trabalhismo, com todos aqueles que quiserem sentar nessa mesa para resgatar o orgulho de ser gaúcho, vai estar com a gente. Por falar em vai estar com a gente, deputada Juliana Brizola, a senhora vai subir o tapete vermelho. Não é? A senhora é candidata, candidato vai subir o tapete vermelho. Todos os candidatos, né? Quem sobe aquele tapete com a senhora, caso suba a senhora no ano que vem? A senhora não vai me responder, eu sei. Não, na verdade, assim, eu quero que todos subam. Todos Inclusive, como? Todos Quem é o vice-deputado? Não faça isso comigo. Então, eu gostaria que todos subissem. Entendi. Porque a democracia é feita também da diferença. Mas a lei eleitoral diz que é um só. Não, a lei eleitoral diz que tu pode fazer um conglomerado de partidos, sim, né, para chegar. Nós estamos conversando com todas as forças políticas do Estado do Rio Grande do Sul que prezam pela democracia, porque isso é algo muito caro para nós, né? Nós somos o partido dos exilados, dos caçados, dos torturados, então disso a gente não abre mão, né? Não, essa de ditadura, seja de direita ou seja de esquerda, nós não compactuamos. Mas começaram as conversas, né? Na verdade, esse é o momento. O primeiro momento é de apresentação de uma candidatura própria, unificação do próprio partido, para daí a gente começar a conversar com todas as forças que queiram conversar. No que vai dar, isso aí só para o início do ano que vem que a gente vai saber com quem vai andar. Mas eu acho que é muito importante a gente andar com pessoas que pensam nesse sentido, de que a educação pode melhorar, que a infraestrutura tem que melhorar, para que a gente possa fazer o Rio Grande do Sul voltar a ser um estado, porque infelizmente a gente perdeu muito do protagonismo nos últimos anos. A gente já foi exemplo, e tu sabe disso, em educação pública de qualidade. Mas isso acabou. Acabou completamente, as nossas escolas estão sucateadas, os nossos grande obra são péssimos, né, a grande obra da educação passou pelo seu avô, que era o CIEPS, né? Exatamente. Que era uma educação integral, né? Tu sabe que eu ia te falar, o Alceu Colares quase foi linchado no Rio Grande do Sul. O CIEPS, porque não queriam o CIEPS. Exato, não queriam o CIEP. O dia todo. O do CIEPS está fazendo 40 anos. No Rio, né? Funciona. No Rio funciona. E o que eram os CIEPs, né? Assim, as pessoas falam, mas aquele prédio tão grande, tanto gasto. Pois é, a gente sabe o que sai caro, né? O meu avô dizia que o que sai caro é ignorância. Então, os CIEPs eram os Centros Integrados de Educação Pública, pensado por Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro. Né? Criado arquitetonicamente por Niemeyer, né? E Brizola como político, executor, né? Governador do Estado, que priorizou de verdade a educação. Não ficou só no discurso, porque hoje em dia todo mundo fala, educação é importante, educação... Mas você vai lá ver exatamente Caso eleita, o que faz. A senhora vai fazer uma reciclagem do projeto, foi pensado para aquele tempo, agora ele é outro, para executá-lo novamente no Estado? Não tenha dúvida. Eu sou autora de uma lei na Assembleia Legislativa, né, que obriga o Estado a ofertar a escola de tempo integral ou o tempo integral nas escolas, né? Porque a gente sabe que o tempo que a criança fica na escola é muito importante. E não uma escola para ser um depósito de crianças, tá? Eu sei que é importante para a mulher trabalhar, tudo isso é verdade. Mas não, uma escola que dê para aquela criança a oportunidade, como uma escola particular dá para a criança que tem dinheiro para pagar. Então tem tudo naquela escola. Tudo. Naquelas tinha, né? Isso, ela vai entrar de manhã, a primeira coisa ela vai tomar o café da manhã. Para depois começar a aprender. Mas tem a cultura muito forte dentro da escola, o esporte muito forte dentro da escola. Nós vamos cumprir a lei que existe, que está na Constituição do Estado, que o Estado é obrigado a ofertar. Com certeza essa lei será cumprida se os gaúchos e gaúchas entenderem que é a vez do PDT voltar para o Piratini. E a saúde? A saúde é algo gravíssimo. Eu tive a oportunidade de concorrer a prefeita de Porto Alegre o ano passado. Eu estive lá no seu debate, eu trabalhei naquele debate. Um deles.
A saúde é algo gravíssimo hoje no nosso estado. Pessoas estão morrendo na fila, né? Doenças que eram curáveis viraram crônicas. E parece que isso é um saco sem fundo, onde não tem... Não adianta, quanto mais dinheiro se põe, mais dinheiro precisa. Eu sou daquelas que acreditam muito na questão da prevenção na saúde. Trabalhar a prevenção, por isso que é tão importante o trabalho do posto de saúde, né, das UPAs, porque é o atendimento básico. Naquela comunidade, aquele médico que trabalha ali, ele conhece o histórico daquela paciente. Ele sabe exatamente, não é um médico aleatório que vai te atender, nem olhar no teu olho, te receitar. Não. Então, para a gente tirar essa que está cheia as emergências, tudo lotadas nessa época, a gente sabe de frio, é complicado, a gente precisa ter um atendimento básico. Agora, claro que não é de uma hora para outra, né? Tem que se fazer multirões também para diminuir essa fila. São várias e várias situações que dá para zerar a fila, que dá para qualificar a nossa saúde, fazendo justamente um atendimento no básico, atendendo primeiro o básico, para que não se transforme numa enfermidade que só dê para um hospital. O meu padrinho, que já morreu fazem quase 50 anos, veja bem, era eleitor do seu avô. Eu passei a minha infância ouvindo as histórias do Brizola. Um dia eu era presidente do DCE, claro, fui caçado em Cachoeira do Sul. Nós fizemos uma marcha lá, porque queriam uniformizar, e o colégio era feito de gente pobre, não tinha, e o Brizola estava na cidade, acompanhando então ao seu Colares, que era candidato ao governo do estado. E óbvio, aproveitaram o gancho e foram para lá com a gente. Nós ganhamos, né? Acabou o uniforme no colégio, nosso mandato logo em seguida encerrou-se, foi só eles passarem a ponte. Mas que diferença hoje a senhora vê daquele PDT efervescente do tempo do seu avô, quando ele volta, Ivete fica com o PTB, ele funda o PDT e tira a área ética toda com ele do PTB e funda o PDT. E hoje, como a senhora vê o PDT do tempo do seu avô, aqui no estado principalmente, para esse que a senhora milita hoje, é muito diferente, deputada. O que mudou no Partido Democrático Trabalhista? Eu sempre quis fazer essa pergunta para a senhora. A política mudou muito. A política mudou muito. Eu não vivi muito aquela época, eu era muito nova, muito criança. Mas pelo que eu leio, né, pelo que eu também escutava, que ele me contava, era um outro momento, né? Um momento, por exemplo, de reabertura democrática, quando ele volta, e ele volta nos braços do povo, e ele escolhe o Rio de Janeiro, né, para ser candidato, porque ele queria um partido nacional. Contou com valorosos amigos que ajudaram ele a fundar esse partido do Iapoca ao Chuí. E eu acredito assim, né? Nasceu grande, né? Resumindo assim, o PDT nasce com um objetivo, né? Forte, muito forte, que é lutar pela soberania do povo, a liberdade, a dignidade, né? Isso passa por tudo, passa por educação pública de qualidade, trabalho digno, carteira assinada, bom salário, e ao longo do tempo, enfim, Brizola foi um estadista, não é porque é meu avô, mas quanto mais passa o tempo, mais eu me dou conta disso. Mais certezas tem disso. E o quanto está faltando Brizola na política, né? Homem de coragem, honesto, e que botava a causa acima de tudo, né? A causa do povo brasileiro. Hoje a política é feita de muito interesse, né? Eu estava comentando com o Gabriel aqui, é um monte de partido que a gente não sabe o que defende. Eu não sei o que defende. Cada eleição está de um jeito. É que se a gente pensar bem, dá até medo de descobrir. Tem isso também, né? Também tem isso. Então, assim, o PDT, muita gente achava que depois que o Brizola morresse, o PDT ia acabar. Já se faz 21 anos que ele se foi. E o PDT está aí. Passa por altos, por baixos. Não é fácil a crise que passam os partidos. As pessoas não querem mais, e naquela época todo mundo queria debater dentro do partido e tal. Hoje existem outros fóruns de debate que não são mais os partidos. Eu, como sou uma pessoa antiga, né, eu defendo os partidos. Eu acho que é tão importante a gente ter partido. Agora, partido, claro, né, transparente, que diga o que defende, que não a cada eleição vá mudando por oportunismo. Então, eu sigo apaixonada pelo PDT, né, meu único partido da vida toda. Cresci dentro desse partido. Eu brinco assim, eu brincava de carreata quando eu era criança, porque eu adorava fazer campanha. Você já pensou, Juliana Brizola no partido tal que não seja o PDT, a senhora se sente nua, não é, a senhora? Completamente. Não é, não tem como, né? O PDT é como se fosse um ente da minha família, eles têm um lugar à mesa, assim, entende? Então,
Eu sei que todos os partidos têm defeito, o meu também Todos tem. têm. Eu quero melhorar todos os dias o meu partido, por isso que eu fico tão feliz quando um jovem, assim, que nem o Gabriel, Agora escolhe acabou. o PDT, vem, leva a bandeira de Brizola com orgulho, com honra, honrando, inclusive, porque não é porque eu sou neta do Brizola, que eu sou herdeira do Brizola. Não. Herdeiros somos todos nós que acreditamos nas ideias dele, que queremos levar pra frente as ideias dele. E o Gabriel é o meu orgulho. Então, assim, como que eu não vou gostar do PDT se o Gabriel, por exemplo, escolheu o PDT? E agora, vereador Gabriel Fernandes, agora o senhor está em alta. Agora o senhor veja por quem o senhor foi elogiado. Entendeu? Já é reconhecido, porque uma vez, a primeira entrevista que ele me deu, ele tinha 19 anos. E eu disse assim, pô, idade o senhor tem agora? O senhor tem 19, é bem jovem. Disse, não, mas rápido, agora eu faço 20. Né? Rápido, agora eu faço 20. Né? Né? Mas é verdade, é um jovem com a cabeça bem amadurecida e que agora já é nosso vereador, representante da cultura, escritor, poeta. Eu vou dizer, olha, eu cheguei aqui, além de tudo que eu fiquei feliz de ver a feira, de comer a tainha e tal, eu fiquei muito feliz de ver o Gabriel se comportando como um vereador. É jovem, é verdade, mas tem maturidade. Tem. Parabéns. Claudinho, o que eu vou dizer? Eu acho que só me resta aqui para finalizar esta entrevista, Sim. agradecer ao Tendência, a ti, a Carla, que está atrás da câmera, a oportunidade de poder comunicar com a nossa gente, né? E o que eu vou dizer depois desta aula que a Juliana nos dá, né? Eu só quero reafirmar o meu propósito, a minha ideia e as minhas convicções de que sim, eu escolhi o lugar certo e que se eu precisasse refazer a minha caminhada, seria neste partido que eu escolheria novamente caminhar. Então, há uma tradição, há um legado que a gente defende de um trabalhismo que passou por Getúlio, Jango, Brizola, Darcy, mas que agora passa por Juliana Brizola, por Gabriel Fernandes, e o que eu quero lembrar a nossa gente que nos escuta é que a Juliana lidera as pesquisas para o governo do estado na eleição do ano que vem, mas ela não é a candidata dela, não foi a Juliana que se colocou neste processo como candidata, foi o povo do Rio Grande do Sul que lembrou do nome de Juliana Brizola, foi o povo do Rio Grande do Sul que colocou a Juliana nesta disputa. Quando ela tinha uma candidatura de deputada federal muito bem encaminhada, vem o povo gaúcho fazendo um chamado para que a Juliana se coloque na disputa pelo Palácio Piratini. E eu acho que isso a gente consegue comunicar para a nossa gente, porque quando a gente fala de educação de qualidade, quando a gente fala de compromisso ético com a nossa gente, a gente está comunicando com as mães que precisam deixar os seus filhos em um lugar seguro, com o trabalhador, com a trabalhadora que sabe que o PDT é o partido que defende a causa do povo brasileiro, como a Juliana bem colocou aqui. Então, é a isso que nós estamos nos propondo. O ano passado eu tive êxito, muita gente dizia, o Brizola já é o passado, e eu provei com a minha eleição que não, que quando a gente põe o nome do Brizola e do trabalhismo, as pessoas param para ouvir, prestam atenção no que a gente tem para dizer, e eu tenho certeza que será assim, a Juliana ainda enquanto pré-candidata, mas que será assim. O povo do Rio Grande do Sul, que fez o chamado, vai parar para ouvir o que a gente tem a dizer, e a gente vai, com toda certeza, construir um caminho de boas composições para a gente poder formar uma candidatura que tenha realmente, como as pesquisas já mostram, viabilidade eleitoral lá nas urnas. Então, eu te agradeço essa oportunidade de a gente comunicar com a nossa gente. Eu te agradeço, que seja a senhora, herdeira de um nome tão poderoso, a ser a segunda, quem sabe, governadora do Rio Grande. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Obrigada, Gabriel. Foi um prazer enorme passar o dia de hoje aqui. E eu, ano que vem, vou estar aqui certo, já como candidata, né? Porque agora ainda sou distribuindo meu santinho, gente, com as nossas aí, propostas. Gabriel, nós saberemos com quem esta mulher sobe aquele tapete. Quem quer? Quem será? Obrigada. Eu sei de uma coisa. Não diga. Subirá com o povo gaúcho. Então tá bom. A primeira aliança é com o povo. Eu vou pôr, tá? É isso aí. Muito bem, Juliana Brizola e Gabriel Fernandes, ele vereador do Partido Democrático Trabalhista e ela, a deputada estadual do Partido Democrático Trabalhista e uma pessoa que representa muito bem esse partido e tudo aquilo que deixou o avô, sendo ela como é, mas defendendo as coisas que ele nos deixou aí. Já voltamos.